E você não vai atender? A voz de Bruna cortou o silêncio da madrugada paulistana como uma lâmina afiada. O celular de Neymar vibrava insistentemente sobre a mesa de cabeceira, sua tela iluminando intermitentemente o quarto em penumbra. O nome Virgínia piscava na tela, acompanhado de uma foto que ele havia esquecido de apagar, um sorriso radiante sob o sol de Ibiza, de tempos que pareciam pertencer a outra vida. Neymar se mexeu desconfortavelmente na cama king size do seu apartamento na Vila Olímpia. O ar-condicionado sussurrava baixinho, mas não conseguia dissipar a tensão que se espalhava pelo ambiente como uma névoa densa. Eram 3h47 da manhã, e aquela não era a primeira ligação. O telefone já havia tocado 2 vezes nos últimos 20 minutos. Deve ser engano, murmurou ele, a voz rouca de sono, mas seus olhos permaneceram fixos no aparelho. Uma parte dele sabia que não era engano. Virgínia nunca ligava por acaso, muito menos naquele horário. Ela era calculista, sabia exatamente o que estava fazendo. Bruna se sentou na cama, os cabelos loiros em cascata pelos ombros nus. Mesmo na penumbra, Neymar podia sentir a intensidade do seu olhar. Eles estavam juntos há quase 2 anos, e ela havia aprendido a ler nas entrelinhas de cada gesto, cada hesitação, cada silêncio prolongado. E aquele silêncio gritava mais alto que 1000 palavras. Neymar. Sua voz tinha aquele tom que ele conhecia bem, calmo na superfície, mas carregado de uma tempestade pronta para explodir. Desde quando a Virgínia te liga de madrugada? O telefone parou de tocar, deixando apenas o zumbido quase imperceptível do ar-condicionado preenchendo o vácuo sonoro. Neymar suspirou, passando as mãos pelo rosto. O cheiro do perfume de Bruna ainda estava impregnado nos lençóis de seda branca, misturado com o aroma dos jasmins que ela sempre deixava no vaso da penteadeira. Era um perfume que ele associava à tranquilidade, à segurança, ao lar, mas agora parecia sufocante. Não sei, amor. Talvez seja alguma emergência, respondeu ele, tentando soar casual, mas a tensão em sua voz o traiu. Conhecia Bruna o suficiente para saber que ela não se contentaria com respostas vagas. O emergência? Bruna riu, mas não havia humor algum naquele som. Que tipo de emergência uma ex-namorada pode ter contigo às 4 da manhã, Neymar? E por que ela tem ainda o seu número? O telefone voltou a vibrar. Desta vez, Virgínia insistia com uma sequência de mensagens. Neymar podia ver as notificações chegando uma após a outra, a tela acendendo e apagando como um farol desesperado na escuridão. Bruna também notou. Vai atender ou vou eu mesma pegar esse telefone? A ameaça na voz de Bruna era real. Ela se levantou da cama, seus pés descalços tocando o piso frio de madeira maciça. Vestia apenas uma camisola de seda azul marinho que Neymar havia comprado para ela em Paris. Mas nada naquele momento sugeria romantismo ou intimidade. Neymar finalmente pegou o celular, suas mãos ligeiramente trêmulas. As mensagens de Virgínia eram urgentes, desesperadas até. Neymar, por favor, atende. É sobre o Miguel. Preciso falar contigo. É importante. Não é sobre nós, é sobre o nosso filho. O sangue de Neymar gelou. Miguel, o menino de 5 anos que Virgínia havia criado longe dos holofotes, longe da mídia, longe dele. Oficialmente, Neymar era apenas o padrinho da criança para o mundo exterior. Mas ele sabia a verdade. E Bruna também suspeitava, embora nunca tivessem conversado abertamente sobre o assunto. E é o que ela quer? Perguntou Bruna, notando a palidez súbita que tomou conta do rosto do namorado. Neymar hesitou. Podia mentir, inventar uma desculpa qualquer, fingir que não era nada importante. Mas as palavras de Virgínia ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Se ela estava ligando no meio da madrugada, mencionando Miguel, algo estava muito errado. Ela está com problemas. Problemas com o filho dela, disse finalmente, escolhendo cada palavra com cuidado. O filho dela, repetiu Bruna lentamente, como se testasse o sabor das palavras.
Interessante como você sempre se refere ao Miguel dessa forma. O filho dela, nunca a criança, nunca o menino. Sempre o filho dela. A perspicácia de Bruna sempre o impressionara, mas naquele momento ele desejou que ela fosse menos observadora. O telefone voltou a tocar, e desta vez Neymar sabia que não poderia ignorar. Fosse qual fosse o problema com Miguel, ele precisava saber. Vou atender no escritório, disse ele, já se dirigindo para fora do quarto. Oh, não! Bruna o interceptou, plantando-se firmemente em sua frente. Mesmo descalça, ela o enfrentava com uma determinação que ele raramente havia visto. Se você vai atender essa mulher na minha presença, vai ser aqui mesmo. Não vou ficar como uma idiota enquanto vocês têm conversas secretas no meio da madrugada. O celular parou de tocar novamente, mas logo voltou a vibrar. Virgínia não desistiria facilmente. Nunca desistia. Neymar olhou para Bruna, vendo nos seus olhos azuis uma mistura de dor, raiva e determinação. Ela estava linda mesmo naquele momento de confronto, com os cabelos desalinhados e as faces coradas pela irritação. Mas havia algo mais ali, uma vulnerabilidade que ela tentava esconder por trás da firmeza da postura. Tá bem, disse ele finalmente, mas você não vai gostar do que vai ouvir. Deixa eu decidir isso, respondeu Bruna, cruzando os braços. Neymar atendeu o telefone, colocando no viva voz. A voz de Virgínia preencheu o quarto imediatamente, carregada de uma urgência que fez o coração dele acelerar. Neymar, graças a Deus, preciso que você venha agora. O Miguel está no hospital. Ele teve uma convulsão e os médicos estão pedindo seu histórico médico familiar. Eles precisam saber sobre o pai dele. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruna ficou imóvel, como se tivesse sido atingida por um raio. Seus olhos se arregalaram lentamente, processando a informação que acabara de confirmar suas piores suspeitas. Que hospital? Perguntou Neymar, sua voz saindo mais baixa do que pretendia. Hospital Albert Einstein, na Bela Vista. Ney, ele está na UTI. Por favor, vem agora. A ligação foi encerrada, deixando apenas o eco das palavras de Virgínia reverberando no ar-condicionado. Neymar olhou para Bruna, que permanecia de pé no mesmo lugar, mas agora parecia ter encolhido um pouco, como se o peso da revelação a tivesse curvado para dentro. 5 anos, disse ela em um sussurro. Ele tem 5 anos. Neymar quis dizer algo, qualquer coisa que pudesse amenizar o golpe, mas as palavras se recusavam a sair. Como explicar 5 anos de silêncio? Como justificar ter escondido a existência de um filho? Bruna, 5 anos, Neymar. Ela repetiu, mais alto desta vez. Você tem um filho de 5 anos e nunca me contou. 5 anos de mentira, de fingimento, de me fazer sentir que estava louca quando perguntava sobre vocês dois. As lágrimas começaram a correr pelo rosto dela, mas sua postura permaneceu ereta. Bruna nunca fora de se desmoronar facilmente. E mesmo naquele momento devastador, mantinha uma dignidade que fazia o peito de Neymar se apertar de admiração e remorso. Não foi assim, tentou ele. Não foi planejado. Eu nem sabia que ele era meu filho até... Até quando? A voz de Bruna cortou sua tentativa de explicação. Até quando você soube? Neymar hesitou novamente. Cada palavra agora era uma bomba relógio, capaz de explodir o que restava do relacionamento deles. Mas a verdade já estava exposta, crua e implacável. Há 2 anos, admitiu finalmente. Soube há 2 anos. 2 anos. Bruna riu novamente. Um riso amargo que ecoou pelas paredes do quarto. Então você soube que tinha um filho, exatamente quando começamos a namorar. Que coincidência interessante. O telefone de Neymar voltou a vibrar com uma mensagem de Virgínia. Ney, pelo amor de Deus, onde você está? Os médicos estão esperando. Bruna viu a mensagem e algo em sua expressão mudou. A raiva deu lugar a uma determinação fria que Neymar não soube como interpretar.
Vai, disse ela simplesmente. Vai cuidar do seu filho. Bruna, nós precisamos conversar sobre isso. Agora não, ela o interrompeu, se dirigindo para o closet. Agora você tem coisas mais importantes para resolver. E eu também. Neymar a observou vestir uma calça jeans e uma blusa branca. Seus movimentos mecânicos e precisos. Ela pegou a bolsa e as chaves do carro, dirigindo-se para a porta do quarto, sem olhar para trás. Onde você vai? Perguntou ele, uma sensação de pânico começando a se formar no peito. Para a casa da minha mãe, respondeu Bruna, parando na porta. Preciso de um tempo para pensar, e você precisa descobrir que tipo de pai quer ser, porque claramente ainda não sabe que tipo de homem você é. Bruna, por favor. Ela se virou uma última vez, e Neymar pôde ver que o rosto dela estava molhado de lágrimas. Mas seus olhos mantinham uma firmeza inabalável. Ou quando você decidir quem realmente é, Neymar, quando decidir o que realmente quer da vida, me liga. Até lá, cuida bem do Miguel. Ele é inocente em toda essa bagunça que vocês adultos fizeram. A porta se fechou com um clique suave, mas o som ecoou no quarto como um trovão distante. Neymar ficou sozinho, cercado pelo perfume de jasmim que ainda impregnava o ar e pelo peso esmagador das consequências de suas escolhas. Seu telefone voltou a vibrar. Virgínia, novamente, com mais urgência. Neymar, por favor. O estado dele piorou. Onde você está? Ele olhou pela janela panorâmica do apartamento. São Paulo se estendia diante dele como um oceano de luzes, acordada e pulsante mesmo naquela hora da madrugada. Em algum lugar dessa metrópole gigantesca, seu filho estava lutando pela vida em um hospital. Em algum outro lugar, a mulher que amava estava dirigindo pelas ruas vazias, com o coração partido pelas mentiras que ele havia construído ao longo de 2 anos. Neymar vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu do apartamento, sabendo que quando voltasse para casa, se é que ainda podia chamar aquele lugar de casa, nada mais seria como antes. A ligação de madrugada de Virgínia havia feito mais do que tirar seu sono. Havia despertado uma verdade que ele havia tentado manter adormecida, e agora teria que enfrentar as consequências de seus silêncios. O elevador desceu em silêncio pelos 23 andares, carregando-o em direção a uma realidade que ele não estava preparado para enfrentar, mas que não podia mais evitar. Miguel estava esperando por ele. E pela primeira vez em 5 anos, Neymar iria para o hospital não como um padrinho preocupado, mas como o pai que sempre deveria ter sido. O Hospital Albert Einstein nunca dormia. Mesmo às 5 da manhã, seus corredores brancos e assépticos fervilhavam de atividade. Enfermeiros caminhando apressadamente, médicos sussurrando em pequenos grupos, o bip constante dos monitores criando uma sinfonia angustiante de vida e morte. Neymar atravessou o saguão principal com passos largos, seu boné puxado para baixo numa tentativa inútil de passar despercebido. Mesmo naquela hora, alguns funcionários o reconheceram, mas a expressão em seu rosto desencorajou qualquer aproximação. Ele não estava ali como celebridade, estava ali como um pai desesperado. UTI pediátrica, disse para a recepcionista, tentando manter a voz firme. Nome da criança? Perguntou ela, digitando no computador. Miguel Santos Oliveira. A mentira saiu automaticamente. Durante 5 anos, aquele havia sido o sobrenome oficial do menino nos documentos. Santos, o sobrenome materno de Virgínia, seguido de Oliveira. Um sobrenome genérico que ela havia escolhido para completar a certidão de nascimento. Nada que pudesse levantar suspeitas sobre a paternidade real. 12º andar, ala oeste. Elevador azul. Neymar subiu em silêncio, observando os números subirem lentamente no display digital. A cada andar, sentia o peso da responsabilidade crescer em seus ombros. Miguel, seu filho. As palavras ainda soavam estranhas, mesmo em seus pensamentos. Durante anos, ele havia se convencido de que era apenas um tio especial, um padrinho, generoso, que ajudava financeiramente e visitava esporadicamente.
mas no fundo, sempre soubera a verdade. As portas do elevador se abriram, revelando um corredor mais silencioso, onde o cheiro de desinfetante era mais intenso. Neymar seguiu as placas até encontrar a UTI pediátrica, onde uma enfermeira o direcionou para a sala de espera. Virgínia estava lá, encolhida em uma cadeira plástica azul, ainda usando o pijama por baixo de um casaco de lã bege. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque desleixado, e seus olhos vermelhos denunciavam horas de choro e desespero. Quando o viu, levantou-se imediatamente. Neymar, graças a Deus você veio. Ela correu até ele, e por um momento pareceu que iria se jogar em seus braços, mas parou a poucos centímetros, como se uma barreira invisível o separasse. Os médicos, eles disseram que precisam do histórico médico da família paterna. Epilepsia pode ser hereditária. Como ele está? Perguntou Neymar, olhando através do vidro da UTI. Podia ver pequenas figuras em camas brancas conectadas a diversos aparelhos, mas era impossível identificar Miguel dali. Estável, mas ainda sedado, respondeu Virgínia, limpando os olhos com um lenço de papel já úmido. Foi a primeira convulsão dele, Neymar. Ele estava brincando no quarto e, de repente começou a convulsionar. Durou quase 5 minutos. Pensei que ele ia morrer. Neymar sentiu o mundo girar ao redor dele. Colocou a mão na parede para se equilibrar, tentando processar a informação. Epilepsia. Ele se lembrava vagamente de conversas familiares sobre um tio-avô que havia tido problemas similares, mas nunca havia dado muita importância a isso. Existe histórico na minha família, admitiu com dificuldade. Meu tio-avô paterno. Mas eu nunca pensei que... Você nunca pensou porque nunca quis pensar. A voz de Virgínia saiu mais alta do que ela pretendia, fazendo alguns visitantes olharem na direção deles. Ela abaixou o tom, mas a intensidade permaneceu. 5 anos, Neymar. 5 anos fingindo que ele não é seu filho, que você é apenas um amigo da família generoso. E agora, quando ele precisa de você de verdade, você nem sabe o próprio histórico médico para dar aos médicos. Neymar quis rebater, defender-se, mas as palavras de Virgínia eram um espelho cruel da realidade. Ele havia se escondido atrás de conveniências, de justificativas sobre privacidade e proteção da criança. Mas, no fundo, sabia que era covardia pura. Onde está a Bruna? Perguntou Virgínia de repente, olhando ao redor da sala de espera. Ela foi para a casa da mãe dela. Ah, Virgínia não pareceu surpresa. Ela descobriu, não foi? Neymar assentiu silenciosamente. Era a hora, disse Virgínia, mas não havia satisfação em sua voz, apenas cansaço. Não dá para viver mentindo para sempre, Neymar. Eu cansei de fingir que o Miguel não tem pai, e você se cansou de fingir que não tem filho. A diferença é que eu sempre soube que um dia essa farsa ia acabar. Um médico jovem, de jaleco branco e óculos, aproximou-se deles. Família do Miguel Santos Oliveira? Somos nós, respondeu Virgínia rapidamente. Este é o pai dele. As palavras pareceram ecoar pelo corredor inteiro. O médico olhou para Neymar com curiosidade momentânea. O rosto era familiar, mas ele parecia mais preocupado com questões médicas do que com reconhecimento de celebridades. E Dr. Roberto Almeida, neurologista pediátrico, apresentou-se, estendendo a mão. Preciso de algumas informações sobre o histórico médico familiar paterno. Neymar passou os próximos 15 minutos respondendo perguntas sobre doenças neurológicas na família, histórico de convulsões, uso de medicamentos. Cada resposta parecia confirmar mais sua paternidade aos olhos do médico, que tomava notas detalhadas em um prontuário. Baseado no histórico e nos exames iniciais, acredito que Miguel tenha desenvolvido epilepsia juvenil, explicou o Dr. Almeida. É uma condição controlável com medicação adequada, mas requer acompanhamento constante.
A boa notícia é que, com o tratamento certo, ele pode levar uma vida completamente normal. Posso vê-lo? Perguntou Neymar. Claro, mas apenas 2 visitantes por vez, e por poucos minutos. Ele ainda está se recuperando da sedação. Virgínia e Neymar caminharam juntos até o quarto na UTI. Miguel estava deitado em uma cama pequena, com vários fios conectados ao seu pequeno corpo. Monitores mostravam seus sinais vitais em linhas verdes que subiam e desciam regularmente. Mesmo dormindo, ele parecia frágil demais para aquele ambiente hospitalar. Neymar se aproximou devagar da cama. Era a primeira vez que olhava para Miguel sabendo-se consciente e abertamente que aquele era seu filho. As semelhanças sempre haviam estado lá. O formato do rosto, o jeito que o cabelo crescia na nuca, até mesmo a forma como dormia, com um braço jogado sobre a cabeça. Mas ele sempre havia se forçado a não ver, a não reconhecer. Ele é igual a você quando dorme, sussurrou Virgínia, parada do outro lado da cama. Sempre foi. Neymar estendeu a mão hesitantemente, tocando os cabelos escuros de Miguel. O menino se mexeu ligeiramente, mas não acordou. Por que você nunca me forçou a assumir? Perguntou ele baixinho, sem tirar os olhos do filho. Por que não queria que ele crescesse, sabendo que o pai não o queria? Respondeu Virgínia simplesmente. E porque tinha medo de que você exigisse um teste de paternidade, tornasse tudo público, transformasse nossa vida em circo. Preferi protegê-lo disso, mas eu sempre soube, admitiu Neymar. Desde o primeiro momento que o vi, eu soube. Só não tive coragem de assumir. Eu sei, disse Virgínia. Sempre soube que você sabia. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando a respiração tranquila de Miguel. O monitor cardíaco emitia bips regulares, uma música estranha e reconfortante que confirmava que ele estava bem, que havia passado pelo pior. Virgínia, disse Neymar finalmente, eu quero ser pai dele, de verdade. Não só financeiramente, não só nas visitas eventuais. Quero que ele saiba quem eu sou. Ela o olhou com surpresa. Você tem certeza? Porque não há volta depois disso, Neymar. Uma vez que ele souber, uma vez que o mundo souber, não tem como desfazer. E você tem uma carreira, uma imagem pública. Que se dane a imagem pública, disse ele com mais convicção do que sentia. Ele é meu filho. Eu perdi 5 anos da vida dele por covardia. Não vou perder mais tempo. E a Bruna? Você tem certeza de que quer jogar tudo fora por causa disso? Neymar pensou na mulher que havia saído de casa algumas horas antes, com o coração partido e a confiança destruída. Pensou em tudo que eles haviam construído juntos, todos os planos que fizeram, todas as promessas trocadas. Eu amo a Bruna, disse ele devagar, mas não posso construir um futuro com ela baseado em mentiras sobre meu passado. Se ela não conseguir aceitar o Miguel, então talvez não sejamos tão compatíveis quanto eu pensava. Virgínia assentiu lentamente. Tá bem, mas vamos fazer isso do jeito certo. Primeiro, vamos cuidar para que ele se recupere completamente. Depois, conversamos com um psicólogo sobre a melhor forma de contar para ele. E então eu assumo publicamente que ele é meu filho, completou Neymar. Miguel se mexeu na cama, seus olhos se abrindo lentamente. Ainda estava um pouco confuso pela sedação, mas quando viu Virgínia e Neymar ao lado da cama, um sorriso fraco apareceu em seus lábios. Mamãe, disse ele com voz rouca. Estou aqui, meu amor, respondeu Virgínia, segurando sua mãozinha pequena. Você está no hospital, mas está tudo bem agora. Tio Ney, Miguel olhou para Neymar com surpresa. Você veio me ver? Claro que vim, respondeu Neymar, sentindo um nó na garganta. Sempre vou vir quando você precisar. Você vai ficar aqui comigo? Neymar olhou para Virgínia, que assentiu quase imperceptivelmente. Vou ficar o tempo que for necessário, prometeu ele. Miguel sorriu mais amplamente e fechou os olhos novamente, a mão pequena ainda segurando o dedo de Neymar. Naquele momento, no silêncio da UTI pediátrica, com o som dos monitores como trilha sonora, Neymar finalmente entendeu o que significava ser pai.
Não eram os 5 anos perdidos que importavam, mas todos os anos que ainda estavam por vir. Seu celular vibrou discretamente. Era uma mensagem de Bruna. Espero que o Miguel fique bem. Quando você estiver pronto para conversar de verdade, sobre tudo, me liga. Ainda te amo, mas preciso de tempo para entender tudo isso. Neymar guardou o telefone sem responder. Havia tempo para lidar com Bruna, para tentar reconstruir a confiança, para descobrir se o amor dele seria forte o suficiente para superar 5 anos de mentiras. Mas naquele momento, tudo o que importava era o pequeno menino na cama do hospital, que finalmente poderia chamar Neymar de pai sem que isso fosse um segredo. A enfermeira entrou no quarto, sinalizando que o tempo de visita havia terminado. Neymar beijou a testa de Miguel suavemente. Vou voltar amanhã cedo, prometeu. Promete? Perguntou Miguel sonolento. Prometo. E sabe de uma coisa? Tenho muitas histórias para te contar. Enquanto saíam do quarto, Virgínia tocou o braço de Neymar. Obrigada, disse ela simplesmente. Pelo quê? Por finalmente escolher ser pai. Eles caminharam juntos até o elevador. Dois adultos que finalmente haviam decidido parar de fugir da responsabilidade que haviam criado 5 anos antes. Lá fora, São Paulo começava a acordar, e com ela, uma nova versão de suas vidas estava prestes a começar. 3 semanas haviam se passado desde aquela madrugada que mudou tudo. Miguel havia recebido alta do hospital após 4 dias de observação, com uma receita de medicamentos anticonvulsivantes e um acompanhamento rigoroso com o neurologista. Neymar havia cancelado 2 compromissos profissionais para ficar ao lado do filho durante a internação. Uma decisão que não passou despercebida pela mídia esportiva, embora ele ainda não tivesse revelado publicamente a verdade sobre Miguel. Naquele sábado de manhã, Neymar estava no apartamento de Virgínia, em Higienópolis, ajudando Miguel com um quebra-cabeça de 1000 peças espalhado sobre a mesa da sala. Era uma cena doméstica simples, mas que carregava o peso de todos os momentos perdidos ao longo dos anos. Essa peça vai aqui, tio Ney, disse Miguel, apontando para uma seção do céu azul que estavam montando. Você tem razão, respondeu Neymar, ainda se acostumando com o título que logo seria mudado. Eles haviam decidido esperar mais algumas semanas antes de contar a verdade para Miguel, seguindo as orientações da psicóloga infantil que Virgínia havia consultado. O apartamento de Virgínia era aconchegante e cheio de vida. Diferente da sofisticação minimalista do apartamento de Neymar, ali havia desenhos de Miguel nas paredes, brinquedos organizados em estantes coloridas, fotos de momentos cotidianos espalhadas por todos os cantos. Era um lar de verdade, construído com amor e paciência ao longo dos anos. Mamãe disse que você vai me levar no parque hoje, comentou Miguel casualmente, encaixando outra peça. Se você quiser ir, respondeu Neymar. Mas nada de correr muito, lembra? Temos que ter cuidado até os remédios fazerem efeito completo. Miguel fez uma careta. Os remédios têm gosto ruim. Eu sei, campeão. Mas eles vão ajudar você a ficar forte e saudável. Virgínia apareceu na sala carregando uma bandeja com sanduíches e suco de laranja. Estava mais descansada do que nas últimas semanas, embora Neymar ainda pudesse ver marcas de cansaço ao redor de seus olhos. Almoço está servido, anunciou ela, colocando a bandeja na mesa ao lado do quebra-cabeças. Posso terminar isso depois de comer? Perguntou Miguel. Claro, amor. Não vai sair do lugar. Enquanto Miguel se concentrava no sanduíche, Virgínia se sentou ao lado de Neymar no sofá. Como você está lidando com tudo isso? Perguntou ela em voz baixa. Ainda processando, admitiu Neymar. 5 anos é muito tempo perdido, Virgínia. Às vezes fico imaginando como seria se eu tivesse assumido desde o início. Não adianta ficar se torturando com isso. O que importa é agora. E a Bruna? Vocês conversaram? Neymar suspirou. Trocamos algumas mensagens. Ela ainda está na casa da mãe dela, em Alphaville. Diz que precisa de mais tempo para processar tudo. Ela tem todo o direito, disse Virgínia.
Descobrir que o namorado tem um filho secreto não é algo que se supera da noite para o dia. Eu sei, só não sei se ela vai conseguir aceitar o Miguel na vida dela. Essa é uma ponte que vocês vão ter que atravessar quando chegarem lá. Primeiro, você precisa descobrir que tipo de pai quer ser. O celular de Neymar vibrou com uma chamada. Era seu empresário, Anderson. Preciso atender, disse ele, levantando-se do sofá. Neymar, cara, precisamos conversar urgentemente, disse Anderson, assim que ele atendeu. Tem alguns jornalistas fazendo perguntas sobre você e uma criança no hospital Albert Einstein. Alguém vazou que você estava lá várias vezes nas últimas semanas. Neymar fechou os olhos, sentindo o peso da inevitabilidade. Quanto tempo nós temos? Não muito. A coluna da Fábia Oliveira já está investigando. Você sabe como funciona. Uma hora eles vão descobrir tudo. É melhor a gente se antecipar e controlar a narrativa. Tá bom. Vamos nos reunir na segunda-feira para discutir a estratégia. Neymar, a voz de Anderson ficou mais séria. Você tem certeza de que quer assumir isso publicamente? Porque uma vez que sair, não tem volta. Vai impactar contratos, patrocínios, sua imagem. Anderson, ele é meu filho. Não vou esconder isso mais tempo. Houve uma pausa do outro lado da linha. Tá bem, então, vamos fazer da melhor forma possível. Preparar um comunicado oficial. Talvez uma entrevista exclusiva para controlar o tom da cobertura. Neymar desligou e voltou para a sala, onde Miguel havia terminado o almoço e voltado ao quebra-cabeça. Tudo bem? Perguntou Virgínia, notando a expressão preocupada no rosto dele. A imprensa está começando a investigar. Acho que nossa janela de tempo está se fechando. Virgínia assentiu, como se já esperasse por isso. Miguel, que tal você ir brincar no seu quarto enquanto eu e o tio Ney conversamos? Mas eu quero terminar o quebra-cabeças. Você pode terminar depois. Prometo. Miguel saiu da sala um pouco contrariado. E Virgínia se virou para Neymar. Quanto tempo nós temos? Talvez uma semana, no máximo 2. Anderson acha que é melhor nos anteciparmos. Então precisamos contar para o Miguel antes. Ele não pode descobrir pela televisão ou pelos jornais. A psicóloga disse que era melhor esperar mais um pouco. A psicóloga não sabia que a imprensa estava investigando, interrompeu Virgínia. Neymar, ele precisa saber. É preferível que ele ouça de nós, com calma e carinho, do que descobrir por acaso. Neymar sabia que ela estava certa, mas a perspectiva de ter aquela conversa com Miguel o aterrorizava. Como explicar para uma criança de 5 anos que o homem que ele conhecia como tio Ney era na verdade seu pai? Como justificar anos de mentira, mesmo que bem intencionada? Você quer contar para ele agora? Perguntou Virgínia. Agora? Neymar, não existe momento perfeito para isso, e ele tem o direito de saber antes que vire notícia. Eles chamaram Miguel de volta para a sala. O menino voltou carregando um carrinho de brinquedo que começou a empurrar pelo chão enquanto imitava o som do motor. Miguel, amor, vem cá, disse Virgínia, sentando-se no chão ao lado dele. O tio Ney e eu queremos conversar com você sobre uma coisa importante. Miguel parou de brincar e olhou para os 2 adultos com curiosidade. Fiz alguma coisa errada? Perguntou ele. Não, campeão. Você não fez nada errado, disse Neymar, também se sentando no chão. Na verdade, queremos contar uma coisa muito especial para você. Que tipo de coisa especial? Virgínia e Neymar trocaram olhares. Era agora ou nunca. Miguel, começou Virgínia suavemente. Você sabe que algumas crianças têm papais que moram em casa com elas. E outras têm papais que moram em lugares diferentes, mas que ainda são papais, não é? Miguel assentiu, ainda sem entender completamente aonde a conversa estava levando. Bem, continuou ela, o tio Ney. Na verdade, ele não é seu tio. Ele é seu papai. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Miguel olhou para Neymar, depois para Virgínia, depois de volta para Neymar. Sua expressão era de confusão pura. Papai, repetiu ele devagar. Isso mesmo, disse Neymar, a voz ligeiramente trêmula.
Eu sou seu pai, Miguel. Sempre fui. Só não sabia como te contar isso. Por que você não morava aqui comigo e com a mamãe? A pergunta atingiu Neymar como um soco no estômago. Como explicar para uma criança as complexidades dos relacionamentos adultos, os medos, as incertezas, as escolhas erradas? Porque às vezes os adultos fazem coisas complicadas, disse ele finalmente. Eu estava com medo, Miguel, com medo de não ser um bom pai para você. Mas você é legal, disse Miguel simplesmente. Você sempre brinca comigo e me traz presentes. É verdade. E sabe o que mais? Agora que você sabe que eu sou seu pai, nós vamos poder passar ainda mais tempo juntos. Se você quiser. Miguel pensou por um momento, processando a informação com a lógica simples das crianças. Posso continuar te chamando de tio Ney? Neymar riu, sentindo lágrimas nos olhos. Você pode me chamar do que quiser. Campeão, tio Ney, papai, Neymar. O que importa é que agora você sabe a verdade. Posso contar para os meus amigos da escola que o Neymar é meu pai. Virgínia e Neymar trocaram olhares novamente. Em breve, sim, disse Neymar. Mas primeiro nós vamos contar para algumas outras pessoas importantes. Tá bom? Miguel assentiu e voltou a brincar com o carrinho, como se a revelação que havia acabado de mudar sua vida fosse apenas mais um detalhe interessante do seu dia. É só isso? Perguntou Virgínia, surpresa com a reação calma do filho. O que mais tem? Perguntou Miguel, olhando para cima. Nada, disse Neymar, rindo. Absolutamente nada mais. Naquele momento, seu celular tocou. Era Bruna. Posso atender? Perguntou ele para Virgínia, que assentiu. Oi, Bruna. Oi. Eu estava pensando. Podemos nos encontrar hoje? Preciso falar com você. Claro. Onde? No nosso lugar. Você sabe. Neymar sabia. Era um pequeno café na Vila Madalena, onde eles costumavam ir nos primeiros meses de namoro, longe dos paparazzi e dos olhares curiosos. Que horas? 7 da noite. Estarei lá. Depois que desligou, Virgínia o olhou com expectativa. A Bruna quer conversar, explicou ele. E acho que chegou a hora de ver se conseguimos salvar alguma coisa do nosso relacionamento. E se não conseguirem? Neymar olhou para Miguel, que havia voltado a se concentrar no quebra-cabeça, cantarolando uma música baixinho. Então, pelo menos, eu já não estarei mais sozinho, disse ele. Tenho um filho agora, oficialmente. O resto da tarde passou tranquilamente. Eles terminaram o quebra-cabeça, assistiram a um filme da Disney, e Miguel mostrou para Neymar todos os seus brinquedos, agora com o orgulho adicional de estar mostrando para seu pai, não apenas para um tio. Quando chegou a hora de Neymar sair para encontrar Bruna, Miguel o abraçou na porta. Você vai voltar amanhã, papai? Perguntou ele, testando a palavra nova. Vou sim, campeão, prometeu Neymar, sentindo o coração se aquecer com a palavra que havia esperado 5 anos para ouvir. Papai sempre volta. Enquanto dirigia pela cidade em direção à Vila Madalena, Neymar refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em apenas 3 semanas. Tinha um filho que finalmente sabia quem ele era, uma ex-namorada que queria conversar sobre o futuro deles, e uma verdade que em breve seria pública. Pela primeira vez em anos, ele não sabia exatamente o que esperar do futuro, mas também, pela primeira vez em anos, não estava fugindo dele. O trânsito de São Paulo era intenso naquele sábado à noite, mas Neymar não se importava. Tinha tempo para pensar, para se preparar para a conversa que poderia definir se Bruna faria ou não parte do próximo capítulo de sua vida. E, independente do resultado, ele sabia que não voltaria atrás na decisão de ser pai de Miguel. Algumas escolhas, uma vez feitas, mudavam tudo para sempre. E essa era uma mudança que ele estava finalmente pronto para abraçar. O Café Tortoni, na Vila Madalena, mantinha seu charme boêmio mesmo aos sábados à noite.
As mesinhas de madeira escura, as paredes repletas de fotografias em preto e branco de artistas paulistanos, e a iluminação amarelada criavam uma atmosfera intimista que havia atraído Neymar e Bruna desde o início do relacionamento. Era ali que eles se refugiavam quando queriam escapar do mundo exterior e simplesmente serem um casal normal. Neymar chegou pontualmente às 7, mas Bruna já estava lá, sentada em uma mesa no canto mais reservado do café. Ela usava um vestido azul marinho simples e os cabelos soltos caíam naturalmente sobre os ombros. Mesmo na penumbra aconchegante do local, ele podia ver que ela havia chorado recentemente. Seus olhos estavam levemente inchados, embora ela tivesse tentado disfarçar com maquiagem. "Oi", disse ele, sentando-se na cadeira em frente a ela. "Oi", respondeu Bruna, sem levantar os olhos da xícara de café que girava entre as mãos. "Obrigada por vir. Sempre vou vir quando você precisar, Bruna." "Você sabe disso." Ela finalmente o olhou, e Neymar viu ali uma mistura de dor, amor e determinação que o fez recuar ligeiramente na cadeira. "Como está o Miguel?" perguntou ela. "Melhor. Os medicamentos estão funcionando, e ele está se adaptando bem à rotina de acompanhamento médico. Ele é uma criança muito forte. Deve puxar ao pai", disse Bruna com um meio sorriso que não chegou aos olhos. "Bruna, eu contei para ele", interrompeu Neymar. "Hoje à tarde. Ele sabe que eu sou o pai dele." Bruna assentiu lentamente. Como ele reagiu? Melhor do que eu esperava. As crianças são mais resilientes que nós adultos, acho. Para ele, não mudou muita coisa. Eu continuo sendo a mesma pessoa que ele conhecia, só agora com um título diferente. "E para você mudou?" A pergunta pegou Neymar desprevenido. Ele pensou por um momento, tentando encontrar as palavras certas. "Mudou tudo", admitiu. "Pela primeira vez na vida, eu me sinto completo de uma forma que não sabia que era possível. Não é só ter um filho, é finalmente ter coragem de assumir quem eu realmente sou." "E quem você realmente é, Neymar?" "Um pai, um homem que cometeu muitos erros, mas que está tentando ser melhor. Alguém que finalmente parou de fugir das próprias responsabilidades." Bruna ficou em silêncio por um longo momento, mexendo no café que já havia esfriado há muito tempo. "Você sabe por que eu vim aqui hoje?" perguntou ela finalmente. "Para decidir se ainda temos futuro juntos." "Não", disse ela, surpreendendo-o. "Para me despedir de você." As palavras caíram entre eles como pedras pesadas. Neymar sentiu o ar sair dos pulmões. "Bruna, deixa eu terminar", disse ela, levantando uma mão. "Essas 3 semanas longe de você foram as mais difíceis da minha vida. Não porque eu não te amo. Eu te amo tanto que dói fisicamente. Mas porque pela primeira vez eu tive que confrontar uma verdade que vinha ignorando há 2 anos. Que verdade? Que eu sempre soube." Neymar ficou imóvel. "O quê?" "Eu sempre soube sobre o Miguel, Neymar. Talvez não conscientemente, mas uma parte de mim sempre soube. Os telefonemas estranhos, as viagens repentinas, o jeito que você falava dele, como você evitava certos assuntos." Bruna respirou fundo, as lágrimas começando a correr pelo rosto. "E sabe o que é pior? Eu escolhi ignorar porque era mais fácil, porque te amar era mais fácil quando eu não tinha que dividir você com ninguém." "Você não teria que dividir nada", disse Neymar desesperadamente. "Eu amo vocês dois. Posso amar vocês dois." "Pode, sim", concordou ela. "Mas eu não posso. E demorei 3 semanas para ter a honestidade de admitir isso." "Bruna, por favor." "Neymar, eu cresci sendo filha única. Toda a atenção dos meus pais, todos os recursos, todo o amor, tudo foi meu. E eu sei que isso me fez egoísta, possessiva. Eu sei que essas não são qualidades bonitas, mas são minhas." Ela limpou os olhos com um guardanapo de papel. "Miguel não tem culpa de nada. Ele é uma criança inocente que merece ter um pai presente. E você merece ser esse pai. Mas eu não consigo ser a mulher que divide o homem que ama com outra pessoa, mesmo que essa pessoa seja uma criança."
Você está dizendo que não consegue aceitar o Miguel na sua vida? Estou dizendo que não conseguiria fazer isso sem ressentimento. E Miguel não merece ter uma madrasta que o vê como competição. Ele merece alguém que o ame incondicionalmente, ou pelo menos alguém que seja genuinamente feliz por ele existir. E eu não sou essa pessoa, Neymar. Eu gostaria de ser, mas não sou. O silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo murmúrio das outras conversas no café e o som distante do trânsito na rua. Então é isso? Perguntou Neymar finalmente. 2 anos juntos e você vai embora, porque eu finalmente tive coragem de assumir meu filho. Não, disse Bruna firmemente. Eu vou embora porque você finalmente descobriu quem realmente é. E eu descobri quem eu realmente sou. E essas duas pessoas não são compatíveis para uma vida toda. Mas nós nos amamos. Sim, nos amamos. E é exatamente por isso que eu sei que essa é a decisão certa. Porque se ficássemos juntos, eu ia acabar te fazendo escolher entre mim e Miguel. E você ia escolher ele, como deve ser. Mas eu ia ficar ressentida, e você ia se sentir culpado. E no fim, íamos nos destruir e destruir o que tivemos de bonito. Neymar esticou a mão sobre a mesa, tocando os dedos de Bruna. Ela não se afastou, mas também não correspondeu ao toque. Eu não quero te perder, disse ele. Você não está me perdendo. Você está me libertando para encontrar alguém que me ame de uma forma que eu seja capaz de retribuir completamente. E está se libertando para ser o pai que o Miguel precisa, sem ter que se preocupar em equilibrar as necessidades de uma namorada ciumenta. Ciumenta não. Insegura, talvez, mas ciumenta, repetiu Bruna com um sorriso triste. Eu sou ciumenta do tempo que você passa com ele, dos sorrisos que você dá a ele, da forma como seus olhos brilham quando fala dele. E isso é ridículo, porque é uma criança de 5 anos. Mas é assim que eu me sinto, e fingir o contrário não vai mudar nada. Neymar retirou a mão, apoiando-a na própria testa. Eu estraguei tudo, não foi? Não, disse Bruna. Você não estragou nada. Você cresceu. E às vezes, quando as pessoas crescem, elas crescem em direções diferentes. E se eu disser que posso mudar, que posso encontrar um jeito de equilibrar tudo? Então eu diria que você estaria mentindo para nós dois. Neymar, você passou 5 anos escondendo a existência do seu próprio filho porque não queria complicar sua vida. Agora que finalmente decidiu assumi-lo, você acha que vai conseguir colocá-lo em segundo plano para preservar nosso relacionamento? Isso seria justo com ele? Neymar sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a situação menos dolorosa. Então o que acontece agora? Agora você vai para casa, vai ligar para o Miguel e contar para ele sobre o seu dia. Vai planejar o próximo fim de semana com ele, talvez levá-lo para conhecer seus pais. Vai ser o pai que ele merece ter. Bruna se levantou da cadeira. E eu vou para a casa da minha mãe terminar de arrumar minhas coisas. Na segunda-feira eu começo a procurar um apartamento novo. Você não precisa sair do apartamento, disse Neymar rapidamente. Eu posso. Não, Neymar. Aquele lugar é nosso. Tem nossa história em cada canto. Não consigo ficar lá fingindo que nada mudou. Ela pegou a bolsa. Além disso, preciso de um novo começo. Um lugar que seja só meu. Eles se levantaram juntos e por um momento ficaram parados um em frente ao outro, sem saber bem como se despedir de 2 anos de relacionamento. Eu vou sentir sua falta, disse Neymar. Eu também vou sentir a sua, mas isso vai passar. Para nós dois. Bruna, eu... Não, ela o interrompeu, colocando um dedo sobre os lábios dele. Não diga mais nada. Deixa nossa última conversa ser sobre amor, não sobre tristeza. Ela se inclinou e beijou sua testa suavemente. Um beijo de despedida que carregava todo o carinho e toda a dor dos últimos 2 anos. Cuida bem do Miguel, sussurrou ela. E cuida bem de você também. Bruna saiu do café sem olhar para trás, deixando Neymar sozinho na mesa,
cercado pelas lembranças de todas as vezes que haviam estado ali juntos e felizes. Ele ficou parado por alguns minutos, processando a finalidade da conversa. Não houve gritos, acusações ou tentativas dramáticas de reconquista. Apenas duas pessoas adultas reconhecendo que, às vezes, o amor não é suficiente para superar as incompatibilidades fundamentais. Seu celular vibrou com uma mensagem de Miguel. Papai, a mamãe está fazendo pipoca. Você quer vir assistir filme com a gente? Neymar sorriu pela primeira vez na noite. Digitou rapidamente. Estou indo para aí. Escolhe um filme legal para nós. Enquanto saía do café, ele não se sentiu como alguém que havia acabado de perder a namorada. Sentia-se como alguém que finalmente havia encontrado seu caminho. 2 meses depois, a sala de imprensa do CT do Corinthians estava lotada. Jornalistas de todos os veículos esportivos do país se apertavam para conseguir o melhor ângulo, enquanto câmeras de televisão disputavam espaço com fotógrafos. Neymar estava sentado à mesa principal, ao lado de seu empresário Anderson e do advogado da família. Bom dia, começou ele, olhando diretamente para as câmeras. Obrigado a todos pela presença. Resolvi dar essa coletiva para esclarecer algumas especulações que vêm circulando na imprensa sobre minha vida pessoal. Ele respirou fundo, lembrando-se da conversa que tivera com Miguel na noite anterior, explicando que muitas pessoas iriam saber sobre eles a partir daquele dia. Eu tenho um filho. Ele se chama Miguel, tem 5 anos e é a pessoa mais importante da minha vida. Durante anos, por motivos pessoais e para proteger a privacidade dele e da mãe, mantive essa informação restrita ao círculo familiar. Mas chegou o momento de assumir publicamente essa responsabilidade e essa alegria. O burburinho na sala foi imediato. Flashes dispararam incessantemente. Miguel foi diagnosticado recentemente com epilepsia, uma condição totalmente controlável, com medicação adequada. Ele está bem, saudável e continuará levando uma vida normal de criança. Peço a compreensão de todos os veículos de comunicação para que a privacidade dele seja respeitada. Ele não escolheu ter um pai público e merece crescer com tranquilidade. Neymar pausou, olhando para as câmeras como se estivesse falando diretamente com Miguel. Bah, Miguel, se você estiver assistindo isso, saiba que o papai te ama muito e está orgulhoso de poder dizer para o mundo inteiro que você é meu filho. As perguntas dos jornalistas vieram em rajada, mas Neymar respondeu apenas as relacionadas ao seu novo papel como pai e aos cuidados médicos de Miguel. Questões sobre Bruna ou sobre o relacionamento passado com Virgínia foram educadamente ignoradas. Quando saiu da coletiva, Neymar se dirigiu diretamente para a escola de Miguel. Era a véspera do fim de semana e eles haviam planejado ir ao zoológico, uma das muitas atividades que Neymar agora fazia questão de não perder. Miguel saiu correndo da escola quando viu o carro do pai. Papai, a tia Ana disse que você apareceu na televisão. Apareci sim, campeão. Contei para todo mundo que você é meu filho. E agora todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Miguel pensou por um momento, balançando os pés no banco do passageiro. Mas isso significa que agora posso dizer na escola que meu pai é o Neymar? Pode, sim. Mas lembra que isso não te faz melhor nem pior que ninguém, certo? Você é especial porque é o Miguel, não porque é meu filho. Eu sei, papai. A mamãe sempre fala isso. Enquanto dirigiam em direção ao zoológico, Neymar refletiu sobre como sua vida havia mudado completamente em 2 meses. A mídia havia reagido de forma surpreendentemente positiva à revelação. A maioria dos comentários elogiava sua coragem em assumir a paternidade publicamente. Alguns contratos publicitários haviam sido renegociados para incluir a nova realidade familiar, mas nada que comprometesse significativamente sua carreira. Bruna havia encontrado um apartamento em Itaim Bibi e, segundo informações de amigos em comum, estava bem. Eles não haviam conversado desde aquela noite no café, mas ela havia mandado um cartão de aniversário para Miguel, assinado simplesmente
Com carinho, Bruna. Neymar escolheu interpretar isso como um sinal de que, com o tempo, talvez pudessem manter uma amizade respeitosa. Virgínia estava radiante com a mudança. Pela primeira vez em 5 anos, ela não precisava inventar desculpas sobre a ausência do pai de Miguel ou criar histórias para justificar a presença constante do tio Ney. A criança agora tinha oficialmente o que sempre deveria ter tido: um pai presente e orgulhoso. Papai pai, disse Miguel, tirando Neymar de seus pensamentos. Posso contar uma coisa? Claro, campeão. Eu sempre soube que você era meu pai. Neymar quase pisou no freio de surpresa. E como assim? Eu não sabia que sabia, sabe? Mas tipo, você sempre cuidou de mim como os papais dos meus amigos cuidam deles. E você tem o mesmo jeito que eu de comer pipoca. E a mamãe sempre falava que eu tinha os seus olhos. Miguel riu. E também, que tio compra apartamento para a irmã da mãe do sobrinho. Neymar riu alto, percebendo que havia subestimado a inteligência do próprio filho. Você é muito esperto, Miguel. Puxei ao pai, disse Miguel, repetindo algo que provavelmente havia ouvido Virgínia falar. Chegaram ao zoológico e passaram o resto da tarde vendo animais, comendo algodão doce e tirando fotos. Fotos que Neymar agora podia postar publicamente em suas redes sociais, com orgulho e sem medo. No final do dia, quando estavam voltando para casa, Miguel havia adormecido no banco de trás, cansado, mas feliz. Neymar olhou para o filho pelo espelho retrovisor e sentiu uma paz que não experimentava há anos. Seu celular tocou. Era Virgínia. Oi, como foi o zoológico? Perfeito. Ele adorou os pinguins. Está dormindo no banco de trás. E a coletiva? Como se sentiu? Liberado, respondeu Neymar honestamente. Finalmente liberado. Estou orgulhosa de você, Neymar. Sei que não foi fácil chegar até aqui. Obrigado por me dar essa chance, Virgínia. Por não ter desistido de mim. Você é o pai dele. Sempre acreditei que uma hora você ia descobrir isso. Quando chegaram ao apartamento de Virgínia, Miguel acordou apenas o suficiente para dar um abraço apertado no pai. Te amo, papai, murmurou ele sonolento. Também te amo, campeão, mais do que você pode imaginar. Neymar dirigiu de volta para casa através das ruas movimentadas de São Paulo. A cidade parecia a mesma de sempre, mas para ele, tudo havia mudado. Não era mais o homem que fugia das próprias responsabilidades ou que mantinha segredos por conveniência. Era pai, publicamente, oficialmente, completamente pai. E pela primeira vez na vida, isso era tudo o que ele queria ser. No apartamento, agora reorganizado para receber Miguel nos fins de semana, Neymar preparou o quarto que havia convertido especialmente para o filho. Amanhã eles iriam ao parque. Depois almoçariam com os avós paternos, que estavam ansiosos para finalmente conhecer oficialmente o neto. Antes de dormir, checou seu celular uma última vez. Havia centenas de mensagens de parabéns de amigos e colegas, várias solicitações de entrevista e algumas propostas de trabalho que incluíam Miguel na campanha publicitária. Mas a mensagem que mais o tocou era de um número desconhecido. Oi, Neymar. Sou pai de um coleguinha do Miguel na escola. Só queria dizer que achei muito bonita sua atitude hoje. Meu filho chegou em casa falando que agora o Miguel pode contar vantagem que o pai dele é famoso. Mas eu expliquei para ele que o mais legal não é ter um pai famoso, é ter um pai que tem coragem de assumir os próprios filhos. Parabéns. Neymar sorriu, salvando a mensagem. Do lado de fora, São Paulo continuava sua vida noturna intensa, mas dentro do apartamento, tudo estava finalmente em paz. No quarto ao lado, em uma cama pequena com lençóis do Homem-Aranha, dormia a razão pela qual Neymar havia finalmente aprendido a ser homem. E pela primeira vez em 5 anos, ele dormiu sem carregar o peso de nenhum segredo.